Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no vídeo anterior, durante a edição eu percebi que eu esqueci de falar dois itens que eu queria ter falado para complementar o vídeo anterior, tá bom? Ainda falando sobre a tabela ASCII, né, que foi uma das nossas primeiras tabelas de conversão aí, se vocês notarem na extensão da tabela, que seria a segunda versão, que vai até o caractere, até o número decimal 255, a gente tem esses caracteres aqui, ó, ok? Esses caracteres, esse aqui, ok? E esses caracteres eles são utilizados, eles foram utilizados amplamente, né? Aonde? Na construção dos nossos primeiros sistemas. Deixa eu pegar um exemplo mais básico aqui. Bom, então a primeira versão dos sistemas, né? Se a gente pegar a evolução computacional, os primeiros sistemas eles pareciam com essa tela aqui. Então você não tinha nenhum componente gráfico, né? Com três dimensões, botão, caixa de texto. Era tudo muito parecido com os algoritmos que a gente está desenvolvendo nesse momento, que é uma telinha preta, nesse caso aqui o fundo era azul, né? Mas a gente tem aqui simplesmente traços, ó, isso aqui são traços, isso aqui é o character pipe, né? Que é a barrinha em pé. Então basicamente as janelas eram construídas com esses elementos aqui, ok? Com o advento dos caracteres adicionados na tabela ASCII, foi possível uma nova versão do sistema serem construído com alguns caracteres um pouquinho mais complexos. Aqui ele está dentro de uma janela do Windows, mas considera só o que está dentro da janela. Isso aqui é uma versão antiga de um sistema sendo executado já dentro do Windows gráfico. Mas quando ainda não tinha um Windows gráfico, o usuário só via essa parte que está dentro da janela aqui. Então aqui a gente já consegue notar um desenho de fundo, né? Você tem um desenho aqui um pouco diferente, ó, tá vendo? Umas linhas. Aqui as caixinhas você já começa a ter uma linha tracejada com cantos. E isso aqui era feito de que forma? Usando esses caracteres aqui, ó. Então aqui ó, a gente tem um caractere de canto, ó. Aqui a gente fazia um canto superior, aqui ó, o canto inferior, ok? Aqui uma união, certo? Então era utilizado para fazer exatamente a construção dessas telas aqui. Então tudo era caractere, tudo era impresso caracteres na tela. Então o sistema ia imprimindo nas determinadas posições e ia construindo essas telas, ok? E aqui um exemplo de algumas telas diferentes. Então aqui como é que era? Tudo com caractere, ok? Tudo caractere ASCII, tá? Então aqui as telas eram construídas dessa forma, tá vendo? Ok? Por exemplo, esses caracteres de fundo aqui, com essa coloração, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, tem três tipos de coloração aqui, uma coloração mais um desenho mais escuro de fundo, e aí apenas aplicava cor, né? Então esse caractere aqui em preto ficava assim, em azul ficava diferente e tal, mas tudo usando caracteres aqui no formato ASCII. E aí, com a evolução, a gente passou a ter sistemas um pouquinho melhores, ó, tá vendo? Ok? Então, os primeiros, vamos falar assim, os primeiros sistemas eram basicamente esses aqui, ok? Depois a gente passou para sistemas parecidos com esses aqui, com essas telas. E aí, recentemente, aplicativos gráficos como que a gente utiliza hoje, tá bom? Então, apenas comentando sobre isso. Bom, mas a tabela ASCII ela não foi a única criada, ela foi a primeira que foi criada, mas posteriormente foi sendo criadas outras tabelas, tá? Porque se a gente notar aqui, a ideia da tabela ASCII era ter todos os caracteres imprimíveis, certo? Para o começo da computação, né, esses caracteres aqui já era suficiente, certo? Só que aí depois o computador passou a ser utilizado largamente por vários países, né? E aí era necessário o computador conseguir processar caracteres diferentes de outros idiomas, né? Então, caracteres árabe, caracteres chinês, né? De outras línguas que eram diferentes da forma de escrever os caracteres convencionais, vamos falar assim, latinos, né? E aí, para resolver isso, foi criada uma outra tabela, uma tabela bem maior que era capaz de compor uma série de outros caracteres, que aí veio a ser criada uma tabela que a gente chama de Unicode. Tá? O Unicode é uma união de várias empresas que definiu esse padrão, e aí a ideia do Unicode foi conseguir, dentro desse padrão, colocar todos os caracteres de todas as línguas possíveis. Então, se a gente vê aqui, ó, o caractere Unicode ele já segue um padrão, ele gasta um pouquinho mais de bytes, tá, do que a tabela ASCII, porque obviamente ele tem mais caracteres, mas o padrão é basicamente isso aqui. A gente coloca uma letrazinha U na frente e aí você tem uma sequência de números. Obviamente o começo da tabela Unicode ela seguiu o mesmo padrão
da tabela ASCII para manter compatibilidade. Então, se a gente olhar as primeiras 255 posições, são exatamente os caracteres ASCII que a gente tem, ok? Então, aqui, ó. Okay? Então, a gente tem aqui os caracteres ASCII, certo? E aí, depois a gente passou a ter outros caracteres, ó. Então, aqui, deixa eu pegar um caractere, alguns caracteres bem diferentes aqui. Então, aqui, ó, aqui a gente já tem alguns caracteres latinos, ó, do latim, desculpa, latinos não, do latim. Então, alguns caracteres do latim. Se a gente continuar descendo aqui, ó, a gente vai ter de outros idiomas. Deixa eu pegar alguns idiomas aqui diferentes. Aqui ainda não. Deixa eu ver se eu pego aqui um. Aqui a gente já tem o alfabeto cirílico, né, utilizado em algumas línguas aí mais antigas. Ó. Então, tá vendo? Então, isso aqui são caracteres diferentes. E aí, essa tabela ela consegue fazer, né, a representação desses caracteres. Ó. Tá vendo? São todos caracteres utilizados em, em outros idiomas. Tá? Então, aqui, ó, outros caracteres. Esse aqui, se eu não me engano, acho que é egípcio. Não, armênio. Armênia. Ok? Alguns caracteres semitas, né, de alguns povos da Pérsia, né, daquela região ali do Oriente Médio. Então, tá vendo alguns caracteres aqui. Então, aqui está num código hexadecimal, tá? Mas se a gente pegar isso aqui e converter, a gente não falou ainda do hexadecimal, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Então, aqui na tabela Unicode, a gente tem, né, uma quantidade de caracteres bem superior, ok? Então, a ideia desse vídeo aqui vai ser bem curtinho, era apenas para acrescentar esses dois conceitos aqui. E para aqueles que tiverem um pouco mais de curiosidade, se quiser pesquisar aí por Unicode, se você colocar no Google Unicode, você vai achar já uma série de conteúdo falando sobre esse padrão. Por enquanto, não é necessário para o estágio que a gente está aqui, tá bom? No próximo vídeo eu vou gravar uma sequência de uns 7 exercícios, a gente vai fazer um vídeo mais longo, então vamos resolver aí uma sequência de 7 exercícios para a gente passar para o próximo tema, tá? Que seria as estruturas de decisão. Então a gente vai conseguir colocar o nosso computador para... Não, antes das estruturas de decisão, eu preciso acrescentar o conceito de operadores lógicos, ok? Operadores lógicos e de comparação. Então a gente adiciona os operadores lógicos e de comparação e aí depois vai para as estruturas de decisão, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.